Graça e paz, queridos. Aqui é a pastora Luciana Regina, mais uma vez com vocês no nosso canal do YouTube, PRA Pastora Luciana Regina. Nós estamos no nosso momento diário de leitura continuada da Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 25 e 26 do livro de Números. Te peço para você se inscrever no nosso canal, para estar conosco todos os dias. E também você vai lá, ativa o sininho e vai na playlist de leitura continuada da Bíblia para pegar a Bíblia desde o início, tá certo? No mais, vamos embora. Capítulo 25. Adoração a Baal-Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes deste povo, e enfoque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança que seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zu, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e os de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Capítulo 26. O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam o recenseamento de toda a comunidade de Israel, sendo as suas famílias, contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento aos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Rubem, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Esrom, o clã Esronita, de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita.
Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zifon, o clã Zefonita, de Agi, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Osram, o clã Esronita, de Amu, o clã Amulita. Estes foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Sacar, segundo os clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Jazube, o clã Jazubita, de Sinron, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Sacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon, conforme contados, 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade, o clã de Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Gesser, o clã Gesserita, de Eleque, o clã Elequita, de Asriel, o clã Asrielita, de Siquém, o clã Sequemita, de Semida, o clã Semidaíta, de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Malá, Noá, Oglá, Milca e Tissa. Esses foram os clãs de Manassés, foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela, de Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde, de Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Asser, seguindo os seus clãs, foram de Amná, o clã Anaíta, de Esvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Asser teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Asser. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram de Jaseel, o clã Jaseelita, de Guni, o clã Gunita, de Gesser, o clã Gesserita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali.
Foram contados 45.500 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. As normas para a repartição da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá sua herança de acordo com seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. O segundo recenseamento dos levitas. Estes foram os levitas contados segundo seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas: o clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São estes os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto de Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. No mais, queridos, Deus abençoe a sua vida. Te aguardo no próximo vídeo de leitura continuada da Bíblia. Fique na paz.